meus amores, olha aqui de novo. E hoje a nossa aula é com o nosso livro Oficina de Escritores, certo? Eu quero que vocês peguem e abram no livro, na página 12, onde nós iremos entender detalhadamente o que é uma notícia, de que ela é formada. Ó, nós já fizemos um trabalho em sala de aula com jornal, certo? Mas não discutimos com propriedade o elemento notícia. E é preciso entender o que é o elemento notícia para que a gente se aprofunde no jornal. Então aqui nós temos aqui, ó, a notícia. Você tem aqui no livro de vocês vários textos jornalísticos, certo? Diário do Pará, Jornal da Tarde, entre outros. Abaixo você tem um texto, Cadela salva a criança. Eu vou ler aqui. Uma cadela vira-lata, catita, salvou a vida de 2 crianças atacadas pelo cão Rottweiler da raça Pitbull em Campos, no estado do Rio de Janeiro. Os irmãos Lucas Martins, de 4 anos, e Leandro, de 10, brincavam na rua quando o cachorro surgiu e passou a mordê-los. A cadela, atraído pelo choro dos meninos, avançou contra o Rottweiler. Após muita briga, o cão fugiu. Os garotos foram hospitalizados, mas já receberam alta. O estado de São Paulo, 3 de março de 1990. Então, veja que aqui é uma notícia. Essa notícia, ela está trazendo um fato, um episódio que aconteceu. Então, o fato, ele é um elemento que faz parte da notícia. Na página 12, onde tem essa organização do texto, observe na questão 3. Uma notícia é, em geral, formada por 2 partes. Ó, quais são os elementos de uma notícia? O título e o texto. Observe aqui no texto, que eu li agora, você tem aqui o título, Cadela salva a criança. E você tem o texto, que é o quê? Nada mais do que o fato. O que aconteceu, o episódio que aconteceu. O cão mordeu 2 crianças. Então, o título e o texto são 2 elementos que compõem uma notícia. O título, ele tem objetivos. Quais são os objetivos, Pro? Antecipar para o leitor o fato, porque assim quando você se defronta com o título, aquilo já levanta em você uma curiosidade. Ele leva você para o fato. Então, o título tem o objetivo de antecipar para o leitor o fato, resumir o fato, né? Porque através do título ele resume para você, chamando a sua atenção. Chamar a atenção do leitor para a notícia, certo? Esses, então, são os objetivos que o título tem. Aqui eu trago para vocês, ó, um texto, uma notícia, que foi retirada da agência Estado Gazeta. E nós temos aqui um título e um subtítulo aí. Neymar leva 4 prêmios na festa do Campeonato Paulista. E aqui no subtítulo você tem encerramento da competição, ainda teve homenagens ao ex-goleiro Marcos. E aqui você tem o fato, a narração do fato que aconteceu. Tudo bem? Então, na nossa página, na página 12, você tem aqui no livro o texto, Cadela salva a criança, é uma notícia? Tem título? Tem texto? Uma notícia pode ser falada ou escrita. Sim, uma notícia pode ser falada ou escrita. Eu posso falar alguém, narrar para alguém dando a notícia. Ou posso ouvir uma notícia a partir da televisão. Ultimamente vocês têm visto aí várias notícias sobre o Covid-19. Vocês estão tendo acesso a estas notícias através de jornais escritos ou de jornais televisivos. Então, a notícia ela é transmitida a partir de meios de comunicação, ou falado ou escrito. Em quais meios de comunicação a notícia é escrita? Jornais, né? E-mails é um meio de comunicação ultimamente muito utilizado. Todas as formas escritas, onde a notícia chega até você, não é? Então, meus amores, outro detalhe que nós temos que ver aqui da notícia é o seguinte: o texto de notícia, ele tem 3 elementos. Quem, o
que, quando e onde. A notícia, ela vai se narrar, ela vai ser narrada dentro dessas quatro etapas. Quem, no nosso caso da cadela, qual é o personagem principal? Foi a cadela, o animal. O que aconteceu foi o fato. Quando é o tempo em que aconteceu o fato. Onde é o local onde aconteceu o fato. Então, toda vez que eu me debruçar sobre a notícia, eu vou me lembrar dessas quatro questões. Quem, o que, quando e onde. No caso de Neymar, vamos voltar para cá. Se eu ler o texto aqui, a gente vai prontamente responder, esses elementos da notícia. Jogador do Santos, na conquista do 3º tricampeonato paulista, na história do clube, Neymar brilhou na premiação dos melhores do Campeonato Paulista, promovido pela Federação Paulista de Futebol, na noite desta segunda-feira em São Paulo. Olhe, além de levar para casa o principal prêmio da noite, o de craque de torneio, o jogador santista também recebeu troféus de melhor atacante e artilheiro da competição. Neymar anotou 20 gols em 16 jogos, alcançando a excelente média de 1,25 gols por jogo. Carismático, o atacante ainda venceu na categoria o cara do torneio, que contava com voto de internautas. Outro homenageado da noite foi o ex-goleiro Marcos, que anunciou sua aposentadoria no início do ano. O palmeirense foi aplaudido de pé, ouviu elogios de familiares e ex-companheiros em um vídeo e viu sua filha entrar no palco para abraçá-la. Agência Estado de Gazeta. Com base, então, nesse texto, não é? Então, vocês me respondam aí. De quem o texto está tratando? De Neymar. O quê? Qual é o fato? O fato é a premiação de Neymar, não é? Durante o encerramento de uma competição. Mas não apenas Neymar, mas como outro colega dele, o goleiro, também foi homenageado. Quando? Quando foi que isso aconteceu? Aqui também o texto indica. Aconteceu em São Paulo. Inclusive ainda diz assim, numa noite de segunda-feira. Bem claramente. Onde? Em São Paulo. Então, perceberam que uma notícia, ela traz também esses elementos, que esses elementos, eles vão levar você nada mais, nada menos do que ao fato que vai desencadear, que vai dar ênfase àquela notícia. Tudo bem, meus amores? Tudo claro? Logo em seguida, no nosso livro, vocês têm aí, uma atividade na página 12, 13, 14, 15 e 16. Vocês deverão fazer essa tarefa no livro e na próxima aula eu estarei corrigindo. Aquele recorte de jornal que vocês têm guardado, deixem guardado que nós vamos utilizar muito provavelmente na próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.